Olá, bom dia! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muita alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Rapidamente, eu quero deixar para vocês uma palavra de Deus para você começar o seu dia e já começar o seu dia abençoado com a palavra do Senhor. Eu quero dividir com você uma palavra que eu li nessa manhã na minha meditação diária. Mateus capítulo 9, no verso 35. Nos conta uma palavra muito especial. Pastor Sival, bom dia, meu amado, paz do Senhor. Jesus, ele no seu ministério percorrendo, anunciando o reino, e diz aqui em Mateus 9:35 assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então deixa eu aumentar aqui o volume. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E o 36 diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, amados, ele durante o seu ministério estava ali percorrendo as aldeias, percorrendo os povoados, pregando o evangelho do reino, realizando milagres, curando, libertando demoniados, curando pessoas doentes, anunciando o evangelho do reino de Deus. E de repente ele para, ele olha para aquela multidão que estava indo ter de encontro a ele, porque ouviram dizer que havia um nazareno, um homem santo que estava anunciando palavras de vida, e as pessoas diziam: porventura será ele o Messias? Outros já afirmavam: ele é o profeta de Deus, ele é o Messias. Mas de fato as pessoas começaram a ver os sinais que ele operava e iam até ele. De repente ele para e olha para a multidão, e o texto diz que ele se compadece, porque ele olha para aquela multidão e vê uma multidão sofrendo. Ele vê uma multidão que estava aflita e exausta. E eu observo, amados, na nossa geração, e vejo uma geração que está aflita, uma geração que está em angústia, em agonia, em profunda ansiedade, que não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter paz para dormir. Vejo uma geração que tem diante de si tantas possibilidades, tantas informações. A rede social está aí, as redes sociais, a internet. Vemos uma guerra ideológica, militâncias políticas, ideológicas, divisões dentro do povo de Deus. Vemos aí um clima de ódio dentro dos evangélicos, dos cristãos. Vemos todas as discussões relacionadas desde as condutas morais, que passa aí pela questão da homossexualidade, do homossexualismo, as questões LGBT que têm sido colocadas também, envolvidas dentro do marketing em um plano ideológico. Por outro lado, vemos também uma militância cristã que se levanta em defesa da fé. E aí eu pergunto, meus queridos, e o cansaço desta multidão, tanto de um lado tentando se afirmar sem o evangelho, do outro também uma multidão tentando defender a fé, em defesa da fé, levantando bandeiras político-partidárias. E eu pergunto,
como está essa geração. Eu vejo uma geração que está aflita não pela questão de defender a sua fé, mas por um medo de perder espaço. E outro dia eu comentava em um grupo e comentando o seguinte, que eu não irei defender bandeiras de guerra religiosa, nem político partidário, muito menos. Eu irei defender o Evangelho, que acolhe pessoas, mas que abomina o pecado. Mas como Cristo, eu não irei defender, não irei levantar bandeiras, apenas irei pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele se torna insuportável para aquele que não quer deixar o pecado, mas se torna um convite ao pecador que se arrepende. Se torna como um ninho as aves dos céus que, sob o Evangelho, se aninham e acham segurança e paz para recomeçarem suas vidas. E aqui Jesus olha para aquela multidão e as vê como a multidão, as vê como pessoas exaustas e cansadas. Mas Jesus, ele se apresenta durante aqui o seu ministério como, primeiramente ele diz, eu sou o bom pastor. Ele vê aquela multidão como pessoas que estão cansadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vejamos a função do pastor. O pastor, ele naquela imagem do pastor de ovelhas lá, do período patriarcal, feudal, naquela cultura onde eles criavam animais, criavam ovelhas, que era ali a criação de animais, a cultura mais preponderante. Vimos que a função que o pastor, ele orientava as ovelhas, ele alimentava as ovelhas, o pastor ele protegia as ovelhas, ele conduzia as ovelhas, visto que eu já vi em algum lugar que as ovelhas elas não têm uma visão muito boa, só enxergam até 2 metros à sua frente. Então o pastor ele guiava, o pastor ele cuidava, o pastor é aquele que alimentava as ovelhas. E vemos uma geração que está desorientada, uma geração que está sem profundidade porque não consegue enxergar além, uma geração que só consegue enxergar por um óculos ideológico, político, partidário, que não consegue ter empatia e enxergar a alma do seu próximo. E Jesus, como um bom pastor, ele vem para nos ensinar esse olhar de Jesus. Ele também diz que é alimento, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz que ele é aquele que vem para alimentar a nossa alma. Jesus, ele é alimento. Ele é o pão e é um alimento que desceu do céu para nós. Não é resposta de homens, não é promessas de homens, de políticos, não. Ele não é apenas mais um pastor, ele é o bom pastor. Ele é modelo para nós, homens que desejamos orientar outras pessoas, e assim somos chamados de pastores. Ele é modelo para nós enquanto homem máximo, homem total, homem na sua plenitude, que não negociou os seus valores, que não negociou a sua sexualidade por prazeres momentâneos e terrenos, mas ele afirmou a sua humanidade plena sem medo. Nós temos aí uma geração que está cansada e exausta, pegando em armas, se armando, pegando em espadas por medo. E eu digo que o Evangelho é um chamado para nós vivermos o chamado de Deus, ainda que tenhamos que morrer por esta fé. Não é um chamado para levantar espadas e guerrear, é um chamado para morrer por amor à palavra, ao Evangelho do Senhor Jesus. Está chegando um tempo, irmãos, que esta palavra ela vai se tornar insuportável aos ouvidos, mas não podemos negociar a nossa fé. Mas também, quem somos nós para tentar remediar qualquer tipo de ofensa a Deus? Nosso papel, queridos, não é lutar contra carne e sangue, mas lutar contra principados e potestade nas regiões espirituais.
da maldade, nos revestir da palavra de Deus, nos revestir do Evangelho, que é muito mais do que para viver de aparência, mas é viver de fato a palavra do Senhor. Então eu te convoco nesta manhã, se você se sente assim, cansado, exausto, aflito, faminto, sem direção na vida, eu te convoco. E não falo aqui de religiosidade, não, de religião. Eu falo aqui de uma espiritualidade que te leva à fonte, que é Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia, onde você estiver, faça uma oração a Deus e peça a Ele misericórdia. Peça a Cristo que venha entrar na tua vida. Peça a Jesus direcionamento. Peça a Jesus que alimente a sua alma. Peça a Jesus que te dê descanso, porque Ele é o nosso Shabá, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Shalom, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem, que excede e vem para além do racional, que envolve o nosso emocional, a nossa psique. Essa paz que o mundo não pode dar, porque o mundo não o conhece. O mundo conhece de guerra, o mundo conhece de querer ser maior do que o seu próximo, o mundo conhece de guerras de egos, onde às vezes até líderes religiosos eles se envolvem nessas guerras de egos. Mas o Evangelho, ele fala acerca de vida, de paz, ele fala de eternidade, ele fala do despir-se de todo tipo de aparência, de altos enganos, e se revestir deste, não das roupas que Adão e Eva fizeram ali com folhas cozidas, mas se revestir da graça de Deus, das roupas da santidade, da justiça de Deus, porque a tua justiça, a minha justiça não pode nos salvar. A única religião que não prega que você primeiro tem que ter uma moral elevada para depois ter aceitação e salvação é o Evangelho. Porque em outros lugares você tem que primeiro fazer caridade, você tem que primeiro alcançar um nível de moral elevada, onde a sua alma vai estar em perfeição total para conseguir ascender, se elevar. Não, aqui primeiro você se confessa, você se rende e reconhece que é um pecador miserável, então Ele te perdoa e diz: pois agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer que as tuas obras não podem te salvar. A única solução, você que está aflito, cansado, exausto, é declarar falência para as tuas tentativas de autossalvação e se entregue a Jesus nesta manhã. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento agora, Pai amado, esta pessoa, meu Deus, que está aflita, cansada e exausta. Aonde em qualquer momento, horário, dia que eu vi e ver esta oração, Pai. Visita agora ela, meu Deus. Que o coração dela ache morada para o Teu Espírito Santo. E que ela te convide agora nessas palavras, dizendo: eu te convido, Jesus. Vem morar em minha vida, traz alimento, direção, vem ser o pastor da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.